E aí, galerinha, professor Alan, professor de Química, mais uma vez para te ajudar a conquistar o seu sonho de entrar na faculdade através do Enem. Na aula de hoje nós vamos falar de diagrama de distribuição eletrônica de Linus Pauling. É um assunto fácil, é inerente ao primeiro ano e ele é base para os próximos assuntos que a gente vai discorrer aqui nas nossas aulas, tá? É por isso que é importante você dominar esse assunto, ok? Na aula passada, nós falamos do modelo atômico atual. Foi proposto por um austríaco chamado Schrödinger, que usou o modelo probabilístico para delimitar regiões espaciais onde é máxima a chance de encontrar o elétron. Essa região, denominada de orbital, ela era delimitada a partir de cálculos matemáticos probabilísticos e que tem alguns formatos bem esquisitos e diferentes, tá? Na nossa telinha aqui, nós temos um modelo atômico, atual, que é um exemplo do modelo atômico atual. No centro você vai ter o núcleo e em volta do núcleo você tem regiões espaciais com formatos esféricos, tá? Formatos de halteres de academia, certo? Ou ampulheta. Aqui tem os formatos dessas regiões que nós chamamos de orbitais. Aqui é o chamado orbital S. Nós temos 3 tipos de orbital P. Nós temos 5 tipos de orbital D e 7 tipos de orbital F. Vale ressaltar que essas regiões, esses orbitais, se juntam para formar os subníveis. Por exemplo, o único orbital S forma o subnível S. Os 3 orbitais P formam o subnível P. Os 5 orbitais D formam o subnível D e os 7 orbitais F formam o subnível F, tá? Então, a gente tem que lembrar que esses subníveis são formados por essas regiões e esses subníveis se juntam para formar os níveis, tá? E nós vamos ter esses orbitais dispostos da seguinte maneira. Aqui você tem os orbitais sendo representados por quadradinhos, tá? Então vamos interpretar o que significa esse gráfico aqui. Aqui você vai ter o nível e o subnível, tá? Então, primeiro nível, subnível S. O subnível S ele é formado por um orbital, que é aquele orbital que nós vimos aqui, ó. O subnível S ele é formado por um orbital, que é o orbital S. Então, ele vai ser representado por um quadradinho só. Já o segundo nível, ele tem 2 subníveis, o subnível S e o subnível P. O subnível S é formado por um orbital, o subnível P é formado por 3. Então, vamos só lembrar aqui, ó, são esses 3 orbitais que vão formar o subnível P. Aqui você tem o terceiro nível de energia, tá? Que ele é formado pelo subnível S, pelo subnível P e pelo subnível D. Lembrando que o subnível S é formado por um orbital S, aqui. O subnível P ele é formado por 3 orbitais e o subnível D é formado por 5 orbitais. Então, cada orbital ele vai ser representado por um quadradinho, certo? E aí se segue, né? Você tem aí o quarto nível. O quarto nível ele tem aqui o subnível S, o subnível P, o subnível D e o subnível F, tá? Então, o quarto nível, no subnível S você tem esse orbital, no subnível P você tem esses 3 orbitais, no subnível D você tem esses 5 orbitais e no subnível F você tem esses 4 orbitais. Então, isso aqui representa os orbitais de cada subnível de cada nível. E eles estão dispostos em ordem crescente de energia, tá? Acho que você viu aqui a palavra em inglês energia, porque está dispondo esses níveis, subníveis e orbitais em ordem crescente de energia. O subnível, o orbital de mais baixa energia é esse aqui, certo? Enquanto o de mais alta energia seria o 6D, tá? E aí você tem a ordem completa aqui, em ordem crescente de energia. Um americano chamado Linus Pauling descobriu que os elétrons eles seguem uma ordem de preenchimento desses orbitais, tá? Eles vão seguir uma ordem crescente de energia. Vai começar por esse cara,
pelo 1s e vai terminar no 6d, tá? E eles vão seguindo. Agora, veja o seguinte, veja que aqui, no nível 3, o subnível D, apesar dele ser um nível mais interno, esse subnível dele tem mais energia do que o subnível 4s, que tá, apesar de ser mais externo, ser maior, ele tem menos energia. Então, na hora de preencher os elétrons, na hora que os elétrons vão preenchendo esses orbitais, eles vão entrar primeiro no subnível S do quarto nível, no 4s, e depois eles passam a ocupar o 3d. E aí você vai chegar nessa tabela, essa organização em ordem crescente, né, como os elétrons se organizam, se preenchem aí, vai dar origem a essa tabela chamada de diagrama de distribuição eletrônica, proposto por um americano chamado Linus Pauling, que é muito conhecido por todo mundo. E talvez você não entenda por que a tabela ela é lida dessa maneira, por que ela vai seguir essa retinha na diagonal de cima para baixo. É porque mostra o sentido, a orientação de como os elétrons vão ocupando esses orbitais, esses níveis e subníveis, que é em ordem crescente de energia. Começa então 2 elétrons sendo locados no primeiro nível, no subnível S. Depois que preencheu, eu venho para cá, ó, mais 2 elétrons vão entrar no subnível S do segundo nível, preencheu, passo para cá. 6 elétrons vão entrar no subnível P do segundo nível, assim por diante. E a ordem vai ser essa. Depois do 2p6 é o 3s2. Depois o 3p6. Depois o 4s2. Depois o 3d10. O 4p6. O 5s2. Terminou? Vem para cá para o início da linha. 4d10, 5p6, 6s2. Terminou? Volta para a próxima linha. 4f14, 5d10, 6p6, 7s2 e a última linha vai ser o 5f14 e 6d10. Agora nós temos a tabela atualizada, nós temos agora também o 7p6, tá certo? Um elemento químico novo, um gás nobre chamado Oganesson foi adicionado à tabela periódica. Ele tem 118 elétrons e ele já apresenta esse subnível P do sétimo nível, tá? Então a tabela ela foi atualizada, o diagrama de Linus Pauling foi atualizado e você também tem que estar atualizado, tá certo? Então essa é a tabela mais importante que o aluno precisa saber. Aqui mostra a organização interna do átomo, da sua eletrosfera, em níveis e subníveis e orbitais, lembrando que o expoente indica a quantidade máxima que aquele subnível pode comportar, tá certo? Uma dica que a gente vai ver na próxima aula. Existe uma regra chamada princípio da exclusão de Pauli. Essa regra diz o seguinte: em cada orbital, em cada quadradinho, pode haver no máximo 2 elétrons. Por isso a gente tem essa capacidade máxima aqui no subnível F de 14. Por quê? Porque o subnível F ele é formado por 7 orbitais F. Cada orbital com 2 elétrons vai me dar um total de no máximo 14 elétrons. Tá certo? Por isso que o subnível F é sempre 14 a quantidade máxima. O subnível P, por que o subnível P o máximo é sempre 6? Porque o subnível P ele é formado por apenas 3 orbitais, cada um com 2 elétrons. Então dá um total de 6. O subnível D só tem 5 orbitais, cada um com 2 elétrons, me dá um total de 10. E o subnível S tem apenas um orbital com 2, vai dar 2 elétrons, tá bom? Bom, então essa tabela aqui é importantíssima. Você tem que aprender a montar essa tabela, você tem que saber ela de cor. E aí você me pergunta, mas Alan, para que serve esse diagrama, né? Para que serve essa tabela? Muito bem. Essa tabela vai servir para mostrar como é que os elétrons de um elemento estão distribuídos e organizados na eletrosfera do átomo. O nome já diz, diagrama de distribuição eletrônica. Vou pegar os elétrons e vou distribuir nos níveis, subníveis e orbitais de um elemento, tá bom? Então, vamos aqui, por exemplo, puxar aqui, por exemplo, de novo aqui a nossa pesca. Vamos usar o exemplo do cálcio. Cálcio é um elemento que tem número atômico 20, tá? Significa dizer que ele apresenta 20 prótons e 20 elétrons. Os prótons estão no núcleo. Agora, como os elétrons estão distribuídos na eletrosfera? Então, como é que você vai distribuir esses elétrons? Você vai usar essa tabela. Você vai começar sempre da primeira linha, tá? Terminou de ler a linha, você volta para o início da segunda. Ó. Tá vendo aqui a linha pontilhada? É onde você vai voltar para começar novamente a leitura. E aí você vai somando os expoentes até dar a quantidade de elétrons que ele tem. Então,
Começa pelo 1s2, então vou escrever aqui, ó, 1s2, depois do 1s2 vai ser o 2s2, depois do 2s2 vem o 2p6, ó, terminou aqui, volto para cá, vem o 2p6, depois do 2p6 vem o 3s2, e depois do 3s2 vem, ó, terminou a linha, volto para o início da próxima, 3p6, e depois o 4s2. Então, fechou aqui o total dos 20 elétrons, ó, 2, 4, 10, 12, 18 e 20. Essa é a configuração do cálcio. Significa dizer que no primeiro nível, o cálcio tem 2 elétrons, o segundo nível, o cálcio tem 18, o terceiro nível, o cálcio tem no segundo nível 8, desculpa, no terceiro nível ele tem 8 e no quarto nível ele tem 2, tá certo? Ok? É até comum a gente distribuir em camadas, em níveis, ó, 2 elétrons, 8 elétrons, 8 elétrons e 2. Então, tem algumas questões, você pode apresentar a configuração dele, a distribuição dos elétrons dividida em níveis. Aqui em cima você tem a distribuição dos elétrons em níveis e subníveis. E aqui embaixo você tem a distribuição dos elétrons em níveis somente, tá? Dica interessante. Sempre o maior nível da minha configuração, da minha distribuição eletrônica, é chamado de nível de valência. Tá? É importante você aprender isso. Nível de valência. Ok? Tá certo? Sempre o maior nível. Então, quando você fizer a distribuição eletrônica, o maior nível é chamado de nível de valência. Tá? E lembrando que o nível é o número que se apresenta na frente. Ok? E os elétrons desse nível são chamados de elétrons de valência. Então, se cair uma questão perguntando a quantidade de elétrons de valência do cálcio, você vai dizer que são 2. Tá bom? E vale lembrar também que esses subníveis estão em ordem crescente de energia. Então, sempre o próximo da configuração, está em ordem crescente de energia. Sempre o próximo da configuração apresenta mais energia que o anterior. Então, o 2S tem mais energia que um S, o 2P tem mais energia do que um S, o 2S, o 3S tem mais energia que um S, 2S, 2P e assim sucessivamente. De maneira que o último da configuração vai ser o mais energético. Porque as questões também podem perguntar quem é o subnível mais energético. O subnível mais energético é sempre o último da distribuição. Se a distribuição está organizada em ordem crescente de energia, o mais energético vai ser o último. Beleza? Bom, outro exemplo aqui. Vamos ver agora o caso do ferro. O elemento ferro ele tem número atômico 26. Então, como é que você vai fazer a configuração? Você vai começar do início, somando os expoentes até dar a quantidade. Mas, Alan, se der uma quantidade maior do que o elemento tem, então você desconta sempre do último, beleza? Então, vamos lá. Você vai ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e por último, depois do 4s2, vem o 3d10. Ó, terminou a linha, você vai começar a outra bem aqui, o próximo é o 3d10. Mas se você colocar 3d10, vai dar 30 elétrons e o ferro só tem 26. Então você vai ter que descontar 4 do último, ficando 3d6. Essa é a configuração eletrônica do ferro, indicando que seus elétrons estão distribuídos em 2 elétrons no primeiro nível, 8 elétrons no segundo nível, 14 elétrons no terceiro nível e 2 elétrons no quarto nível. Sendo o quarto nível o nível de valência, porque ele é o maior, tá? Nível de valência. E o subnível de maior energia vai ser o 3D, tá? Então, vou colocar aqui, ó, subnível mais energético. Tá certo? Esse vai ser o subnível mais energético. Aí você me pergunta, sempre o nível de valência vai ter o subnível mais energético? Você está vendo aqui no caso do ferro que não. O nível de valência é sempre o maior. É o que tem a maior distância do núcleo, tá? Mas não necessariamente significa
que ele vai ter o subnível mais energético. Até porque a configuração eletrônica ela é baseada nesse diagrama aqui, chamado de diagrama de Aufbau, que significa, em alemão, significa de construção. Então, quando a gente olha para o 4S, ele tem menos energia do que o 3D. Por esse motivo, o 4S vem antes, tá bom? O 4S vem antes do que o 3D. E se a questão perguntasse a quantidade de elétrons de valência, continuaria aqui, assim como o cálcio, o ferro tem 2 elétrons de valência, beleza? Essa é a configuração do nosso elemento ferro. Aí vem outra pergunta. Alan, e no caso dos íons, como é que ficaria a configuração? Muito simples. Se for um ânion, se for um átomo que ganhou elétrons, como por exemplo o enxofre ele tem número atômico 16. Ele pode ganhar 2 elétrons. Na verdade, ele deve ganhar 2 elétrons. E quando ele ganha, ele passa a ter 2 cargas negativas a mais. A sua configuração, você vai fazer direto. Você vai fazer assim. O enxofre ele tem 16 elétrons. Como ganhou 2, ele passa a ter 18. Então, você vai fazer a configuração para 18. Seguindo o nosso diagrama, você vai ter 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Você pode fazer direto. Se ele tinha 16, ganhou 2, ele passa a ter 18. Tá certo? É assim que você vai fazer para os ânions. Agora, no caso dos cátions, eu quero que você tenha muito cuidado e preste bastante atenção. Por quê? Porque no caso dos cátions, os elétrons que vão sair, tá? Lembrando que cátions são íons positivos, são átomos que perderam elétrons, os elétrons que vão sair são sempre os elétrons do nível de valência. Então, se a gente pegar o caso do ferro novamente, tá? Voltando aqui para o caso do ferro. O ferro, ele tem número atômico 26. E ele pode perder 2 elétrons ou 3 elétrons. Vamos colocar aqui ele perdendo 3 elétrons. Não faça direto a configuração. Se você fizer direto, como é que você vai escrever? Ferro com 26 elétrons, perdeu 3, vai ter 23. Então, você faria 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d3. Certo? E isso aqui está errado. Isso aqui é a configuração eletrônica do vanádio, que tem número atômico 23. O que foi que o aluno errou aqui se ele escrever desse jeito? Se ele usar o mesmo raciocínio que ele usou para os ânions. Ele não vai ter descontados os elétrons de valência. Então, os primeiros elétrons a saírem são os elétrons de valência. Primeiro você tem que tirar os elétrons de lá para depois sair descontando do subnível mais energético. Por exemplo, no caso do ferro que perdeu 3 aqui, o que é que eu recomendo? Eu recomendo que você escreva a configuração normal para os 26 elétrons. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, e aí você observar que é o nível de valência para descontar os elétrons. Como ele perdeu 3, eu vou tirar esses 2 elétrons daqui, ó, tá? Sempre eu começo pelo nível de valência. Se não satisfizer a minha perda de elétrons, eu vou para o próximo subnível, que é o subnível mais energético, que é o subnível D. Então, desconto mais um aqui, passa a ser 5 a configuração. E aí, a configuração do ferro vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, não tem mais o 4s, e depois vem o 3d5. Essa aqui é a configuração correta para o ferro. Veja aí a diferença, hein? Então, muito cuidado na hora de fazer a configuração dos cátions. Faça a configuração eletrônica dele normal, como se não tivesse perdido. Observe que é o nível de valência, desconte os elétrons de lá e depois passa a descontar do subnível mais energético. Beleza? Ok? Então, fica uma tarefinha para vocês aqui. Faça agora, certo? Você vai dar um pause aí no vídeo. E você vai fazer a configuração para o manganês, número atômico 25, mas o manganês, deixa eu ver, 2+. Dá um pause aí e resolve. Beleza? Terminou? Então vamos ver se você acertou. Configuração dele para 25 elétrons, você vai fazer normalmente, né? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2 e 3d5. Como ele perdeu 2 elétrons, você vai tirar da onde? Não é daqui, é daqui. Então você tira esses 2 elétrons e reescreve a configuração descartando o que foi perdido. Então 2p6, 3s2, 3p6 e 3d5. Essa é a configuração correta para o nosso elemento manganês, beleza? Bom, pessoal, foi ótimo estar com vocês. Espero encontrá-los no nosso próximo vídeo. Nós vamos falar sobre números quânticos. É um assunto um pouco mais específico, nunca caiu no Enem, certo? Mas ele é muito abordado em muitos vestibulares tradicionais e ele pode servir de base. Agora, o fato de nunca ter caído no Enem não indica que ele não possa vir a cair, beleza? Então, eu gostaria que você assistisse a nossa próxima aula, deixasse seu comentário, tá certo? Curtisse, tá? Divulgasse, beleza? E nos ajude nesse projeto, beleza? Então, forte abraço, fique com Deus e sucesso!